Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês hoje sobre exercícios e dores de mecanismo nociplástico. Será que vale a pena prescrever exercícios para esses pacientes e para quê? Para dor, para incapacidade, para intensidade de dor em curto prazo, em longo prazo? Tem várias perguntas aí que eu vou responder com esse vídeo, com um estudo muito interessante que eu separei para vocês. Mas antes você tem que fazer aquela ajuda nossa para fortalecer o nosso canal de ciência e fisioterapia. Então, o que que você vai fazer? Se inscreva no canal, ative as notificações, coloque um comentário e compartilhe esse vídeo em algum grupo de fisioterapeutas, na sua página do Facebook, na sua página do Instagram, me marca lá, @prof. Leonassi no Instagram, me comenta lá no Instagram o que você acha do vídeo, vamos interagir e faz sugestão de conteúdo para eu trazer mais coisa que vocês se interessam. Maravilha? Então vamos lá. Será que vale a pena utilizar exercício para dor nociplástica? Essa pergunta a gente já sabe. Então, o mecanismo de dor nociplástica tem uma recomendação nível A, na maior parte dos guidelines, falando que preciso fazer exercício para dor nociplástica. Agora, a gente precisa ver o seguinte: para dor em curto prazo, para a intensidade da dor em curto prazo e longo prazo, para incapacidade em curto prazo e longo prazo. E aí, para responder essa pergunta, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um desenho de estudo que responda essa pergunta. Então, lembra que aqui no canal, em todos os vídeos, tem uma pitadinha de metodologia científica para você entender alguns conceitos importantes para conseguir usar a ciência na sua prática clínica, para usar a ciência na sua tomada de decisão. Então, seguinte, qual é o tipo de estudo que pode responder isso? Um ensaio clínico controlado randomizado, sim, ou uma reunião de ensaios clínicos controlados randomizados, que a gente chama de revisão sistemática, com meta-análise, porque são somente ensaios clínicos randomizados de boa qualidade. Então, aí a gente junta tudo e faz um gráfico que a gente chama de forte plot, que eu já expliquei em vários vídeos aqui, o que é esse tal desse forte plot. Agora, presta atenção uma coisa. Olha aqui o estudo que eu separei para vocês, que ele faz o seguinte: ele analisa a prescrição de exercícios para o tratamento de dor crônica, é, de mecanismo nociplástico contínuo, crônica contínua, de mecanismo nociplástico, uma revisão sistemática com meta-análise. E aí, quando a gente faz um tipo de estudo desse, o que que interessa para a gente? Como clínico, você pode vir aqui direto e eu vou fazer isso de propósito. Então, você vem aqui, ó, nesse é, Prisma Chart. Nesse Prisma Chart, o que a gente vê aqui? Quantos artigos eles pegaram? Então, 554 do PubMed, 147 da Invence, 267 da Central, 9 da Sinal, 433 da Pedro e 3 de busca manual. Total de 1.413. 351 eram duplicados, ficou 1.062. Tiraram 971 por causa de população, por causa de intervenção, desenho de estudo, desfecho e língua. Ficaram 91, desses 91 tiraram 41 de novo, por população, intervenção, desenho de estudo, desfecho, dados insuficientes para a inclusão. Ficaram, então, 50 estudos. Desses 50 estudos, 24 conseguiram entrar na meta-análise. Então, presta atenção uma coisa. Quando você está lendo esse estudo, você não está lendo 24 estudos. Você está passando o olho por 1.413 estudos, que os autores fizeram exatamente isso. E uma revisão sistemática mostra exatamente como você faz esse passo a passo. Então, na metodologia, ele vai te explicar como é que ele fez tudo isso aí. Então, aqui é só para você entender a qualidade da informação que a gente está passando. Aí, aqui tem uma tabela de risco de viés do estudo. Então, quanto mais verdinho for essas tabelas, menor é o risco de viés dos estudos, verdinho e amarelo. Quanto mais vermelho tiver, pior. Então, a gente pode perceber que o risco de viés dos estudos é relativamente pequeno, tá? Então, aqui tem estudos de fibromialgia, aqui tem os estudos de whiplash, e aqui tem estudos de dor crônica cervical idiopática, tá? Aí aqui a gente tem essas tabelas de novo, e aqui a gente tem os gráficos forest plot, que eu vou aumentar um pouquinho para caber na tela para vocês. Os forest plot vão dizer o seguinte: cada um vai avaliar um desfecho diferente. Então aqui ele juntou, esse forest plot A
que é o primeiro que está aqui, ele fala o seguinte: exercício aeróbico versus exercício de fortalecimento muscular para dor em curto prazo. O que aconteceu? O losango está tocando zero. Tudo que der resultado para o lado esquerdo está a favor do aeróbico. Tudo que der resultado para o lado direito está a favor do fortalecimento. Então, o que a gente vê? A gente vê que está no meio. Ou seja, quando a gente fala de dor em curto prazo, tanto faz o nosso paciente fazer exercício aeróbico ou fortalecimento muscular. Vamos continuar. O segundo forte plot aqui, ele diz o seguinte: o segundo forte plot é exercício aeróbico versus exercício de alongamento para dor em curto prazo. Então, exercício aeróbico versus alongamento em curto prazo. Quando a gente fala de aeróbico versus alongamento em curto prazo, o que a gente vê? Tudo que está do lado esquerdo do zero está a favor do aeróbico, tudo que está do lado direito a favor do alongamento. O que acontece? O resultado está tocando zero, não está tocando zero, está totalmente do lado do aeróbico. Então, ó, é menos 15,21 até menos 0,91. Então, ele está todo para o lado do aeróbico. Então, entre pedir para o seu paciente realizar alongamento em curto prazo ou fazer um exercício aeróbico, o exercício aeróbico ajuda mais para dor em curto prazo. E aí, só que tanto faz exercício aeróbico quanto fortalecimento muscular. Então, até agora, exercício aeróbico e fortalecimento muscular são as melhores indicações para dor em curto prazo. Aí a gente tem o seguinte: exercícios aeróbicos estacionários e exercícios aeróbicos na piscina. Então, exercícios aeróbicos estacionários e na piscina, resultados similares. Então, não faz diferença o tipo de aeróbico por enquanto. E aí, para dor em curto prazo. E aí, exercício de fortalecimento versus exercício de alongamento para dor em curto prazo. O que a gente vê? O fortalecimento ganha longe. Olha aqui, ó. O force plot não está nem perto de tocar o zero a favor do fortalecimento. Ou seja, fortalecimento é muito melhor. Ou qualquer exercício aeróbico. E aí a gente tem aqui, ó, para dor em curto prazo, exercício supervisionado ou não supervisionado. O que a gente vê? Exercício supervisionado é melhor. Exercício supervisionado faz mais sentido para o nosso paciente. E aí aqui a gente tem um outro force plot que fala o seguinte: alta intensidade de exercício aeróbico versus baixa intensidade de exercício aeróbico. Não faz diferença. Então, o que a gente pode concluir com essa página aqui? Meu paciente realizar exercício de fortalecimento supervisionado para dor em curto prazo ou exercício aeróbico vai ter resultado similar. E aí, alta intensidade ou baixa intensidade não faz diferença. Agora, vamos para outra página? Aqui, ó. Exercício de controle motor versus fortalecimento não específico para dor em curto prazo. Mesma coisa. Então, de novo, exercício de controle motor ou fortalecimento específico não faz diferença. E aqui a gente tem terapias corporais de mente e corpo, como yoga e afins, e exercício combinado para dor em curto prazo. Aqui a gente vê que está 0,75 a 2,17. Então, está tudo a favor do exercício combinado. Ou seja, terapias corporais não fazem tanta diferença. Com esses resultados desse estudo, o que a gente pode concluir? Que o nosso paciente com dor de mecanismo osteoplástico deve realizar ou exercício aeróbico, tanto faz de baixa ou alta intensidade, exercício de fortalecimento muscular. Esses exercícios devem ser supervisionados para ter um efeito maior para dor em curto prazo. Ou seja, se você quiser uma melhora da dor do seu paciente com dor nociplástica em curto prazo, você tem que fazer isso. Se você tem dúvida em identificar uma dor de mecanismo nociplástico, o que você vai fazer? Vai aqui no canal e tem um vídeo, uma websérie sobre mecanismos de dor musculoesquelética. Assiste que você vai aprender a identificar todas elas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e prescrevam exercícios com qualidade baseado em ciência para os seus pacientes. Valeu!